Olá, tudo bem? Vocês já pararam para pensar onde vocês querem chegar? Qual é o objetivo, né, de todo esse caminhar? Qual casa vocês desejam ter? Qual carro? Ou qual passeio, né? Qual viagem vocês desejam fazer? Vocês já pararam para pensar quais são esses sonhos, né, que vocês querem realizar? E aí, se sim, né? Acho que todo mundo sempre pensa em alguma coisa, né? Sempre tem algum pensamento em relação ao futuro, a algo que queira realizar. O que eu te pergunto é: o que você tem feito para que isso realmente aconteça? Ah, você pode me responder: ah, Milena, eu tenho trabalhado muito, né? Eu tenho trabalhado bastante. Eu aumentei minha carga de hora, eu tenho estudado, tenho me aperfeiçoado mais para que minha vida profissional cresça e eu consiga mais resultados financeiramente falando, né? Que eu ganhe mais financeiramente falando. E se eu te disser que às vezes tudo isso pode ainda assim não ser suficiente para que vocês consigam realizar esses sonhos, né? Esses desejos que a gente tanto tem, essas coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer para nossa família. E isso é uma grande verdade quando a gente fala em parte financeira, né, que a gente depende do dinheiro aí para realizar esses sonhos, é muito mais do que ter o sonho e trabalhar, né, para isso. Esses dois mundos aí precisam se encontrar, né? E como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso acontecer, né? Então, esse sonho é a história do planejamento, né? Que a gente tem que fazer esse sonho virar algo mais real, né? Porque quando a gente fala, um dia eu quero conhecer tal lugar, um dia eu quero ter tal casa, um dia eu quero ter um carro tal. O que você tem feito, né? Qual é o caminho que você decidiu trilhar para que isso aconteça? É importante a gente definir isso, né? E quando a gente vem falando do planejamento financeiro, isso tudo entra no seu planejamento financeiro, né? Esse sonho, ele tem que virar um objetivo definido, né? Então, essa viagem, quando é que você quer que ela aconteça? Quando é que você quer comprar esse carro? Quando é que você quer comprar essa casa? Né? Quando é que você quer realizar esses sonhos? Então, quando a gente consegue trazer esse sonho para a realidade, é que a gente começa a montar tudo isso, né? Senão ficam os sonhos e fica o trabalho, mas a gente não consegue fazer essa união, né? Então, dentro do processo de organização, o planejamento, inclusive desses sonhos, que é fazer esse sonho virar um objetivo, né? E esse objetivo, a gente sempre fala que o objetivo tem que virar uma meta, né? Porque o objetivo é você querer viajar, por exemplo, em 2022, né? Eu sonho conhecer tal lugar, né? E em 2022 eu vou realizar esse sonho, então em 2022 eu vou fazer essa tal viagem. Mas qual é a meta para isso, né? O meu objetivo é fazer a viagem. E quais são as metas para eu alcançar isso? Quanto que eu preciso ter para poder fazer essa viagem? Se eu preciso, vamos dizer, de 10 mil reais e eu tenho 10 meses, então por 10 meses eu tenho que juntar R$ 1.000, né? Se custa 5 mil e eu tenho 10 meses, por 10 meses eu tenho que juntar R$ 500. Então, essa é a meta, né? A sua meta mensal para que lá na frente você consiga realizar aquela viagem, aquele sonho, enfim. Então, não basta só, né, a gente sonhar e a gente trabalhar, por mais incrível que pareça, né? Só o trabalho, né? O trabalhar não necessariamente vai fazer você realizar esse sonho, né? Ou não vai fazer você realizar esse sonho talvez no tempo que gostaria, da forma que gostaria, né? Ou com tanta facilidade, vamos assim dizer, né? Claro que você vai precisar trabalhar, porque você precisa ter a renda, mas às vezes as pessoas trabalham e assim mesmo não conseguem atingir,
né? Então, por quê? Um lado é porque esse sonho está no sonho, né? Ele não materializou, vamos assim dizer, né? A partir do momento que você coloca um objetivo, que esse sonho se transforma num objetivo, e aí desse objetivo você traça metas para que ele aconteça. Se é um objetivo mais a longo prazo, né? Daqui a muitos anos, você pode traçar metas menores, inclusive, para facilitar. Então, é quando você pega esse sonho e coloca ele no objetivo, e esse objetivo você traça metas para que você consiga atingir esse objetivo. Então, de um lado está o seu sonho, né? Transformado em metas. E do outro lado, existe o trabalho, né? Existe esse aumento de trabalho, às vezes a pessoa, né, o profissional busca trabalhar em vários consultórios ou no seu próprio, aumenta a carga de trabalho, trabalha mais dias, trabalha mais tempo, para que haja uma devolutiva financeira aí que consiga, né, fazer tudo isso acontecer. Mas, além disso, né, e aí entra o que a gente vem falando aí, o que a gente sabe que sofre uma grande influência em tudo que a gente faz, né? Principalmente ligado a essa parte financeira, que é a nossa mentalidade. Então, como é essa sua mentalidade? Como é a sua cabeça quando se fala em dinheiro? Quais são todos aqueles pensamentos, quais são as suas crenças que você traz, né, com você? O que você traz do seu passado que reflete na forma como você age hoje em relação com o seu dinheiro, porque todo mundo reflete algo do que viveu, a não ser que você tenha tido um momento de reflexão e tenha criado o seu momento, né? Criado o seu novo pensamento. É importante você criar o seu e não viver ou reviver o que você viveu da infância da sua família, porque é muito comum a gente agir, né, parecido ou distante do que a nossa família viveu. Então, mas quando a gente vira adulto aí, né, é importante que a gente crie o nosso, que pode ser parecido, pode ser diferente, pode ser algo parecido e algo diferente, mas é o seu, é aquilo que você acredita, é aquilo que você enxerga em relação ao dinheiro, né? Ao lado financeiro, porque senão as coisas vão acontecer e às vezes, muitas vezes, por mais que você trabalhe, você só vai conseguir trabalhar e parece que o dinheiro escapou, né? Trabalho, mas não tô tendo o resultado que eu achei que eu ia ter. Porque se aquele seu subconsciente tem crenças em relação ao dinheiro, de que o dinheiro vai escapar, esse dinheiro vai escapar, ele vai achar uma forma de sair da sua mão, né? É a história de que, assim, muitos profissionais às vezes desejam o conforto, né? O conforto. E aí, quando você deseja o conforto, o dinheiro vai até você ter conforto, né? Então, assim, pessoas com a mentalidade que a gente chama de financeira rica, elas têm um pensamento muito mais à frente, né? Que é a busca da riqueza. E aí ela busca muito mais do que o conforto, né? O conforto é uma parte aí, mas ainda elas buscam algo a mais. E também aquela história que a gente já disse de por que muita gente ganha na loteria e perde o dinheiro, né? Porque a mentalidade da pessoa não está preparada para ter dinheiro. Então, se ela não está preparada, ela ganha e ela perde quase que da mesma velocidade que ela recebe, né? Ou com o tempo ela acaba perdendo e voltando à condição natural. Então, pode ser que seja por isso que às vezes, mesmo você aumentando as suas entradas, você não está conseguindo evoluir financeiramente falando. Você não está conseguindo conquistar outras coisas que você achou que conquistaria. Você não está conseguindo realizar os sonhos que você achou que você realizaria. E isso pode estar vinculado a esses dois fatores, né? O fato dos sonhos não estarem planejados, né? Com objetivo, com meta, porque aí você acha um caminho para seguir, né? E quando vier as coisas que vão atrapalhar o seu caminho, você vai priorizar o seu caminho, porque você sabe que ele vai levar a chegar no seu sonho.
E o outro, do outro lado, é a história da mentalidade, o quanto ela te tira desse caminho. É o motivo que muitas vezes a pessoa vai no shopping e não consegue, né, não gastar, porque sempre acha uma justificativa para aquele gasto, porque a mentalidade da pessoa leva aquilo. O subconsciente é muito forte, né? O que a gente traz é muito forte. Às vezes a gente tem algumas ações que a gente pode até não entender muito bem porquê, mas isso está ligado a todo o histórico que a gente traz da nossa infância em relação ao dinheiro, ou de que a gente escutou, ou do que a gente viveu em casa, ou das dificuldades, inclusive, que viveu em casa. Então, assim, ou a forma como as pessoas da sua casa lidavam com o dinheiro. Então, tudo isso sofre uma influência muito grande na vida da gente. E quando a gente vira adulto, né, a gente precisa parar com isso, fazer um basta dessa leitura do passado e entender o que é o dinheiro pra gente, qual é a nossa visão sobre dinheiro. E muitas vezes a gente tem que realmente trabalhar com isso, né? Trabalhar para que essa mudança aconteça realmente dentro de nós, para que realmente coisas que a gente acredita, né, que a gente lê e fala, não faz sentido tal coisa, mas se o seu subconsciente está de outra forma, é o seu subconsciente que vai agir. Então a gente precisa mudar essa visão, mudar a forma como a gente enxerga o dinheiro, porque só assim as nossas atitudes também vão mudar, né? A gente precisa de uma atitude diferente em relação ao dinheiro para que as coisas caminhem, né? Porque senão a gente vai cometer os mesmos erros ou fazer os mesmos hábitos do passado, de coisas que a gente já viveu, e realmente a gente precisa mudar. Então, quando a gente tem sonhos, né, e todos nós temos, além da gente precisar materializar ele, que é colocar ele no papel, planejar como você quer realizar, definir essas metas, além disso você tem que ter um olhar para você, de como você vai encarar tudo isso, qual é a sua mentalidade para todo esse processo, para que todo o seu trabalho, né, lá no consultório, lá na clínica, enfim, todo o trabalho que você tem de ganhar um dinheiro, realmente você consiga fazer um bom uso desse dinheiro. Senão, muitas vezes você pode trabalhar e gastar, e aí tudo continuar como está. E aí, com o tempo, isso até gera uma frustração, né? Trabalho tanto e ainda assim não consigo. E às vezes você olha para outras pessoas, né, e percebe que parece que algumas pessoas têm, parece que um êxito melhor, e são pessoas muito parecidas com a gente, né, no ganhar, vamos assim dizer, né, no que ganha, no como vive, é muito parecido. Mas às vezes alguns êxitos são diferentes. E muito está ligado provavelmente a essa mentalidade, porque as pessoas podem ter mentalidades diferentes. Então, uma pessoa com a mesma quantidade de dinheiro que você tem, se tiver uma mentalidade financeira rica, vai viver uma vida completamente diferente da sua, né? E uma pessoa com a mentalidade financeira pobre vai viver também uma vida completamente diferente da sua. Então, é importante você saber quem você é, né, nesse mundo da mentalidade, e se redefinir, porque é importante a gente mudar para você conseguir obter o êxito, né? Para você conseguir realizar esse sonho, para você conseguir realmente fazer o seu sacrifício valer a pena. Senão, daqui a pouco você vai olhar para trás e vai falar, me sacrifiquei tanto e não consegui ainda realizar aquelas coisas que era tão importante, né? Porque muita coisa aparece para tirar a gente do nosso caminho, né? É muito fácil, né? O mercado tá aí para que toda hora a gente sofra, né, de coisas aí para tentar tirar a gente do nosso caminho. E a gente tem que estar focado, tem que estar priorizado. A família precisa saber o que é prioridade para que você trabalhe e você consiga priorizar aquilo que é importante e que a sua mentalidade esteja alinhada a tudo isso, né? Então a gente precisa esse alinhamento tanto da mentalidade, essa mudança da postura, né, que vai levar a uma mudança de postura, né, porque é a sua mentalidade que leva a mudança de postura, e esse outro lado da organização, né, do planejamento dos sonhos, para que isso se torne mais real. Aí entra o que a gente às vezes já comentou, de você pegar esses sonhos
e tirar foto e fazer um painel e colocar imagem, coloca no computador, coloca em um lugar visível da casa, o que é prioridade para vocês. E toda vez que você pensar em sair do caminho, né, você olha para aquela imagem e aí você lembra para onde você está indo, né? E trabalha a sua cabeça também. São duas coisas que tem que acontecer juntas, né? A gente precisa da mudança da postura quando a gente pensa em se organizar financeiramente falando, né? Quando a gente quer viver uma vida financeira diferente, quando a gente quer construir futuro, construir tranquilidade, a gente precisa ter um olhar diferente sobre o dinheiro, né? Precisa avaliar, precisa se importar realmente com o futuro. A gente vive o presente, como a gente já disse, né? A gente não vai deixar de viver o presente, mas a gente sempre pensa no futuro, né? Então é viver o presente e um pezinho lá no futuro, né? E não só viver o presente e deixa para lá o futuro, né? Pensar sempre no futuro. Então, hoje o que eu mais queria passar para vocês era como que vocês estão vivendo esses sonhos, o que vocês estão fazendo com esses sonhos, né? Se não tá na hora de você mexer com tudo isso e colocar isso de uma forma real para você, porque para você não sentir que você patinou, para que você não sentir que você tentou e não conseguiu, né? E às vezes o que tá precisando é realmente fazer essa materialização do sonho, né? Colocar ele de uma forma clara para você resolver. Qual é o seu prazo para resolver esse sonho? Não precisa ser logo, né? Não, às vezes tem alguns sonhos que não dá para ser tão imediatos, mas eles precisam de prazos para serem cumpridos, né? Porque aí você vai planejar o cumprimento desse prazo. E junto a isso, nunca se esqueça da importância de trabalhar a cabeça, né? De trabalhar como é o seu pensar, porque o seu pensar vai influenciar muito o uso do dinheiro e aí faz diferença na realização desse sonho. Então são duas coisas que a gente precisa ter e precisa trabalhar para que esses sonhos realmente virem uma realidade.